Bem-vinda, querida. Glória a Deus, minha amiga pastora Edmar. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus enviou. Aleluia, Deus. Deus é lindo, né? Tempo aqui na Bahia, hoje tá uma ventania. Ei, Deus maravilhoso. Deus é fiel, o tempo é dele. Chuva, sol, tudo é de Deus. Glória a Deus. Bem-vinda, minha prima Ana Leide. Tailane, que bom ter você aqui conosco. Seja bem-vinda em nome de Jesus, viu? Glórias a Deus. Deus marcou esse dia aqui para nós. E eu sei que Ele tem uma palavra, uma mensagem muito especial, direto do coração dele para os nossos corações. Minha amiga Mônica, graça e paz, querida, seja bem-vinda. Você está no Instagram, né, da sua amiga. Glória a Deus, teremos uma palavra maravilhosa que vai ser trazida pela pastora Edmar, de São Paulo, Campinas. Deus seja grandemente louvado. Eu quero tributar a Deus a minha gratidão, né? Porque sem Ele nada disso aqui estaria acontecendo. Essas lives, terminando aqui, já tem uma outra live às 21 horas, para a honra e glória do Senhor. Minha pastora, Cristiane, seja bem-vinda. Essa daqui é minha mãe, a que cuida de mim e da minha família aqui. Glória a Deus, seja bem-vinda, minha querida. Rob, seja bem-vindo. Joyce, seja bem-vinda também em nome do Senhor Jesus. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. E eu quero dizer para vocês que esse Deus, Ele não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje, será assim até a consumação dos séculos. Eliane Jesus, seja bem-vinda também, viu, querida? E o Filho que Ele enviou para nos resgatar das mãos do diabo, o Senhor Jesus Cristo, Ele já se faz presente aqui também nesta live. Você crê? Eu creio. Eu creio que o Senhor Jesus, porque esse ambiente aqui, ele foi preparado para um ambiente de glória. Eu estou num cantinho da minha casa, mas eu apresentei ao Senhor, consagrei ao Senhor, que seja como Ele quer e não como eu quero, né? Meu amigo Telmo, seja bem-vindo. Esse homem aí que tem uma agência maravilhosa que nos levou a Israel. Quem sabe, né? A Atlas Viagens nos leve novamente. Deus proverá, não é verdade, amigo Telmo? Deus proverá. Então, eu gostaria de trazer para vocês essa noite uma mensagem, né, que está no Salmo 144, que diz: Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Olha que coisa linda, que maravilha, Davi salmodiando a Deus. Eu vou repetir o verso 1, ele diz: Bendito seja o Senhor, a minha rocha. O Senhor é a sua rocha? Ele é minha rocha também, não tenho dúvida que Ele é sua rocha. O que seríamos de nós se não fosse a rocha que é Jesus, não é verdade? Deus é lindo, Deus é maravilhoso e Ele é a nossa força. E em meio a guerras, em meio a lutas, em meio a provações, Ele é a nossa rocha. Ele treina as nossas mãos para quê? Para a guerra. E os nossos dedos, olha, com habilidade, Ele nos treina para a batalha, querido. Eu quero dizer a você essa noite que você não está só, que o Senhor está aí treinando você para essa batalha invisível, uma batalha que a gente não enxerga, mas Ele está munindo você de forças, Ele está munindo você com o escudo da fé, com a palavra do Senhor, a palavra viva. Não temas, não tenha medo, se concentre no Senhor. Ele guarda você e a sua casa. E como falei na live passada, e se a doença chegar, porque chegou para Lázaro, se a doença chegar, não temas, porque você tem um amigo. Lázaro tinha um amigo, e mesmo tendo Jesus como amigo, ele não foi livre da doença. Mesmo tendo Jesus como um amigo próximo, Lázaro não escapou da doença e da morte.
Mas graças a Deus que ele tinha um amigo, Jesus Cristo, nosso amigo fiel. E ele é o seu amigo, ele é o meu amigo e estará conosco essa noite aqui nessa live. Amém? Eu creio fielmente. Versos 2 diz: ele é o meu aliado fiel, aleluia, a minha fortaleza, a minha torre de proteção e o meu libertador. É o meu escudo, aquele em quem me refugio. Ele subjuga a mim, o quê? Os povos. Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus. Irmão Cláudio, seja bem-vindo. Mariana, bem-vinda também. Pastor Avelino, seja bem-vindo em nome de Jesus. Estejam todos conosco essa noite. Deus tem uma palavra especial para você, para mim essa noite. E quem vai estar ministrando essa noite é a pastora Edmar, da Igreja do Evangelho Quadrangular em Campinas, São Paulo. Amém? Seguindo os Salmos, verso 3 diz: Senhor, que é o homem para que te importes com ele? Ou filho do homem para que por ele te interesses? Olha a pergunta que o salmista faz, que Davi faz. Senhor, quem é o homem para que te importes com ele? Ou filho do homem para que por ele te interesses? Queridos, o homem é como um sopro, seus dias são como uma sombra passageira. Sabe, os meus dias, os seus dias estão contados nas mãos do Senhor. E o que você tem feito com esses dias que Ele tem aqui na terra? O que você tem feito com cada dia que o Senhor tem lhe dado? Ele tem o controle de tudo. Ele tem o controle da sua vida e da minha vida. Então você aí que tem fôlego, enquanto você tiver fôlego, louve ao Senhor. Amém? Enquanto você tiver vida, adore ao Senhor. As irmãs Marta e Maria, elas tiveram uma sombra de dúvida, porque quando Jesus chega na aldeia de Betânia, ela diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E aí ela completa: mas como sei, né? Sabe a certeza seguida, a dúvida seguida de certeza? Eu e você não somos diferentes. Tem momentos em nossas vidas que a gente fica com o pé atrás porque sentimos medo. E eu quero lhe encorajar, dizer a você que Jesus demorou apenas 4 dias para chegar até a aldeia. E sabe o que aconteceu naquele dia, né? No 4º dia, quando ele chegou lá, ele ressuscitou ao seu amigo. Porque o Senhor é vida, o Senhor é ressurreição, o Senhor é esperança. E a esperança minha, a esperança sua é de que Jesus é nosso amigo. Amém? Louvado seja o Senhor. Eu não vou estar demorando, agora às 20h10, eu já vou estar chamando a pastora que vai estar ministrando essa noite, tá? E eu quero que você abra bem os seus ouvidos, tá certo? Não deixa que nada venha te impedir, não deixa que nada venha tirar a sua atenção, porque eu creio que a pastora Edmar, ela será um instrumento de Deus essa noite. O Senhor tem feito maravilhas em nosso meio. Nós não estamos congregando fisicamente muitos, né, estão com os templos das igrejas fechadas. Mas esse momento aqui, como a minha pastora fala, né, que o campo está branco, a oportunidade está aí para nós, eu e você, levar a palavra do Senhor, levar esperança para quem precisa de esperança. A oportunidade está conosco. Um aparelho celular nas suas mãos, tenha certeza, você pode fazer maravilhas. Se você usar com sabedoria, se você usar com a direção de Deus, pode ter certeza que terá destino certo e vidas serão alcançadas para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Amém? A minha alma, olha o que o cantor diz, ó. A minha alma canta a ti, Senhor. Será que você pode louvar do outro lado aí, ó? Grandioso és. Grandioso é Ele, querido. Adore ao Senhor. Grandioso é o Senhor. Ele é grande, Ele é tremendo. A minha alma canta ao Senhor. Aleluias! Glória a Deus. Glória a Deus. Que a sua alma cante ao Senhor. Aleluia, porque Ele é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Sem mais delongas, missionária Marisa aqui presente também, seja muito bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Vamos convidar a pastora
que estará ministrando a palavra, a pastora Edmar, da Igreja do Evangelho Quadrangular em Campinas, São Paulo, que vai estar trazendo uma mensagem direto do coração de Deus para mim e para você. Deus conectando, aleluias. Deus seja grandemente louvado, sejam todos bem-vindos. Minha amiga Geralda, bem-vinda. Pastora Edmar. Olá, querida, paz. Querida. Boa noite. Boa noite. Paz Tudo seja bem com com a senhora? graças Amém. a Deus. E com você, tudo Está bem? bem, tudo bem. Graças a Deus. O Senhor tem guardado nossa casa. Amém. Graças a Deus. Deus é bom, Deus é um Deus fiel, Deus Verdade, maravilhoso, não é? Deus verdade. que nos dá oportunidades inimagináveis, não é assim? É Ele verdade. É trabalha assim na mesmo. nossa vida, no nosso coração, de maneira que a gente não sabe. Há 2 anos atrás, quando a gente se conheceu, né, lá no Congresso, a gente nem imaginava que este dia, Verdade, mas certamente ele já estava na agenda do nosso Deus. eu Ele é um Deus creio. maravilhoso, não é assim? E eu É louvo a Deus verdade. por estar aqui, por poder estar compartilhando com você, pelo convite que você me fez de estar essa noite com você nessa live. Você tem feito várias, tem tido aí uma semana, uma agenda cheia, né? Sim, Fazendo ali para a glória de Deus. das lágrimas, quanto da sua igreja local, daquilo que Deus tem posto no seu coração, e a gente louva a Deus, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, que tem usado você, a sua vida e esse ministério para alcançar muitas vidas em nome de Jesus. Glória a Graças Deus. Seja muito bem-vinda. Deus está conosco aqui. Pessoas daqui da região, a minha pastora Cristiane também, que me pastoreia, está presente nessa live. Quem sabe numa a oportunidade, né? Deus, Nos né? apresentaremos, apresentarei ela, uma mulher de Deus também, que eu sei, tem um dia reservado para cada coisa, e eu já intimei ela uma vez na live, vou intimar novamente, para também trazer uma palavra para nós aqui, porque Deus fala também através da vida dessa mulher, amém? Eu não Com fiz a oração certeza. inicial, tá? Mas eu vou fazer uma oração rápida, breve aqui, de apresentação ao Senhor desse trabalho, e em seguida estará com a senhora a oportunidade, amém? Grande Amém. Deus e Muito eterno obrigada. Pai, graças te damos, Senhor, por esta oportunidade. Senhor, estamos aqui reunidos através, meu Pai, da internet, através da rede social. Senhor, a ferramenta essa que nós temos à nossa disposição, estamos procurando usá-la com sabedoria, meu Deus, para que o teu nome venha a ser glorificado, para que o teu nome venha a ser exaltado. Toma em tuas mãos a pastora Edmar, usa ela, Senhor Deus, como o Senhor tem feito, e que o teu nome venha a ser exaltado e glorificado, que o Senhor cresça, que nós possamos diminuir, que a tua palavra seja pregada e que caia, meu Pai, em terra boa como uma semente que venha produzir para o teu reino, em nome de Jesus. Minha querida, não vou mais te atrapalhar, fique à vontade em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada. Deus abençoe. Graças a Deus. Boa noite a todos. Paz seja convosco. Que a palavra do Senhor possa chegar ao seu coração de uma forma muito simples e muito especial. O tema que a pastora Sandra propôs, que ela me convidou a estar trabalhando, é sobre crise, sobre o enfrentamento da crise. E aí, então, nós vamos falar sobre isso e eu verdadeiramente espero que o Senhor fale ao seu coração. Esse é o desejo que está em mim, é aquilo que o Senhor colocou, eu vou compartilhar com os irmãos, com as irmãs, e eu quero também orar para que essa palavra venha direto ao seu coração, a oração, em recebendo, agradecendo ao Deus por esta oportunidade, mas eu quero orar com você, em nome de Jesus. Graças a Deus, eterno Deus, poderoso, fiel e justo, santo, verdadeiro. A tua palavra, Senhor, é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. E sem ela, Pai, nós não temos a bússola e a direção. Por isso pedimos, Pai querido, que o Senhor fale conosco de uma forma muito simples e muito especial. E que ela fale Amém. no nosso coração e que produza as mudanças que o Senhor quer produzir, que ela provoque em nós, Senhor, aquilo que o Senhor quer provocar, para que nós estejamos no centro da tua vontade. Pai eterno, é no nome de Jesus que eu peço que a tua palavra, Senhor, esteja agora, que o teu Espírito nos use, Senhor, me use em nome de Jesus, para que cada vida, Senhor, receba de ti aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Muito bem. Então, quando nós falamos de crise, de uma forma geral, sempre o que vem ao coração
é problemas. Todas as vezes que a gente fala de crise, a primeira situação ali, a primeira identificação, o primeiro conceito que nos vem é problema. É problema, é estresse, é desafio. São situações normalmente ligadas à pressão, à tensão. E a palavra crise, na verdade, quando a gente vai lá no grego, a gente vai olhar a origem da palavra. A palavra crise, ela significa, na verdade, decisão. A palavra crise, a ideia dela, a etimologia da palavra, vai nos reportar a uma mudança súbita de cenário e que exige, portanto, uma decisão. E aí, então, quando a gente olha para isso, nós vamos entender que se crise é decisão, e é por causa de uma mudança súbita de cenário, e a colocação hoje, o projeto de hoje é falar sobre a gestão, sobre o enfrentamento da crise, então nós vamos tomar aqui emprestado da palavra de Deus alguns exemplos e um modelo principalmente na vida de Moisés, onde nós vamos olhar como é que ele viveu, ele que foi aquele que Deus usou para um cenário muito diferente, tirou ele ali e aquele povo, que não eram poucas pessoas, né, para conduzir por um período de adversidade, por 40 anos, numa jornada de fé, em detrimento daquilo que era a proposta de Deus para eles. Então, nós vamos tomar esta pessoa e esse modelo de vida, como vivência, como liderança, como alguém que estava à frente de um trabalho. É importante entender que a crise, ela sempre vai revelar para nós quem nós somos. E a forma como nós respondemos à crise ou às situações que nos são colocadas, elas vão dizer muito a nosso respeito. E é naquilo que cremos também. A forma como nós respondemos à crise vai dizer a nosso respeito, aquilo que nós cremos. Se nós tomamos decisão por nossa conta e risco, se as nossas decisões estão ou não pautadas na palavra do Senhor, nos conselhos do Senhor, se nós a maneira como nós realizamos, quais são os valores, os princípios que estão ali inseridos na nossa tomada de decisão, na gestão da crise, se tem ou não as mãos do Senhor, a palavra dele, ou se o direcionamento é nosso, eu vou por conta e risco, vou baseada na minha experiência, nos casos que eu já vivenciei, ou então no conhecimento que eu adquiri lá na faculdade, enfim. Ela vai dizer para nós, a forma como nós trabalhamos a crise vai mostrar para nós quem de fato somos e onde é que está pautada a nossa fé, onde é que estão pautados os nossos princípios, os nossos valores. E aí é onde entra a questão do povo de Deus, né? Onde se a palavra está pautada, se as decisões são firmadas, são pautadas segundo os modelos do Senhor, segundo aquilo que são os princípios da palavra, então nós vamos aí entender que há que ser bem sucedido. A gente vê o modelo de Josué, por exemplo, quando Deus chama ele e fala, olha, você vai fazer com que esse povo vá entrar na terra prometida, você sucedendo agora Moisés, eu vou ser com você, vou engrandecer o seu nome, mas seja forte e corajoso. Então, os desafios que estavam diante dele, olha, atravessar o Jordão, derrubar muralhas, conquistar terras, né, fazer com que o povo chegasse lá, eram coisas simples? Fácil assim, né? Tranquilo, tranquilo. Coisa fácil derrubar aquelas muralhas. Coisa fácil aquelas conquistas. Mas se ele não estivesse pautado naquilo que a palavra do Senhor, e a primeira coisa que ele fala para o povo de Deus ali é santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no vosso meio. Então deixa muito claro. Ele tinha toda uma vivência ao lado de Moisés, mas a palavra dele, olha, vamos nos santificar para que Deus possa nos responder naquilo que ele, Deus, está requerendo de nós, foi fundamental para a vida deles. E assim é a nossa vida com o Senhor, a forma como nós respondemos no primeiro momento da crise, e aí a forma depois como é que nós vamos administrando. A crise, ela sempre, portanto, sendo ela a questão da mudança de postura, diante de uma mudança de cenário, como nós tomamos decisão, ela sempre vai ser, em primeiro lugar, professora. A crise é formadora de opinião, formadora de vida, formadora de pessoas, ela nos dá condições de descobrir potenciais que nós não tínhamos, de ver coisas que nós não vemos. Vamos pensar na Agar. A Agar lá junto, né, do servo ali, do filho do homem de Deus, vivendo naquela casa, naquela família, estava tudo bem. Tinha ali uma situação ou outra para ser administrada, até o momento que ela foi colocada para fora, foi levada para o deserto, pôs o menino para chorar, e quando o menino começou
a clamar ao Senhor devido à situação, porque por ela já não via mais, ela não tinha saídas, ela não via as condições, ela não via nada diante dela. Mas o menino orou, o menino clamou, Deus ouviu o clamor do menino e mostrou a fonte para ela. E deu uma promessa maravilhosa. Uma promessa Aleluia. de que o menino seria então também pai de uma descendência, uma nação nasceria também dele. Então, naquele momento de crise, essa busca veio abrir horizontes que não estavam aos olhos, que muitas vezes nossos olhos estão fechados para aquele momento e só diante da crise é que as coisas vão se mostrar ali. Então, portanto, vamos entender que crise exige fé. Não é assim? A crise exige fé e fé exige É ação. A, verdade. a crise vai exigir fé e a fé vai exigir de nós uma ação. E aí a gente vai entrando dentro da palavra de Deus. E quando a palavra faz uma leitura disso para nós, lá no livro de Tiago, dizendo que as crises podem ser chamadas, então, muitas vezes de provações. E as provações vão produzir perseverança. E a perseverança tem um produto final, que é o homem completo, maduro, que de nada tem. Olha que coisa É verdade. linda, coisa tremenda diante do nosso Deus. Quando a gente vai para Romanos, a gente vê a palavra trazendo para nós que a provação ou a crise, ela vai trazer para o homem, então, o que é a perseverança, a experiência e a esperança. E a esperança está derramada no coração e ela não traz confusão, porque é o Espírito Santo quem vai trabalhando, quem vai formando, quem vai cuidando, quem vai tratando, quem vai nos fazendo crescer. Então, isso é maravilhoso. Quando a gente Aleluia. olha, então, para a palavra de Deus, a gente usando aqui a pessoa de Moisés, eu quero ler o texto do capítulo 5, ele diz assim, capítulo 5, verso 1. Depois foram Moisés e Arão e assim e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixa ir o meu povo para que celebre uma festa no deserto. Mas o Faraó respondeu: Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel partir. Então eles disseram: O Deus dos Hebreus nos encontrou. Portanto, deixa-nos ir agora a caminho de 3 dias no deserto, para que possamos oferecer sacrifícios ao Senhor. E ao Senhor, e a ele, então, para que não venha ele contra nós com pestilências e com espada. E então disse o rei do Egito, a Moisés e Arão: Por que não fazeis o povo cessar as vossas obras? Ide então as vossas cargas. E disse mais o faraó: o povo, é, o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as vossas cargas. Ou seja, aqui o que ele estava colocando? Bom, o povo já tem muito o que fazer, mas pelo jeito está ocioso. Na sequência do texto, ele vai dizer isso para nós. E você vem aqui me pedir para que esse povo pare, para que vá ao deserto para poder estar sacrificando a Deus. Não conheço esse Deus, não conheço esse Senhor e não tenho nenhum compromisso com ele, portanto. E quando a gente olha para essa história, a gente vai ver quem? Moisés indo ali falar com o faraó e pedindo para o faraó liberar o povo. O Moisés era uma pessoa que nasceu no momento da crise. Ele já nasceu e a situação dele, a história dele vem toda forjada em crise. Então, ele foi salvo no momento da crise, houve ali uma situação, foi colocada no cestinho, e dali ele foi da crise. Aí depois na sequência, ele estava ali, ele foi levado para o palácio, cresceu num momento de sendo protegido, com recursos, boa educação, boa alimentação, não havia do que reclamar. Mas ele se envolveu numa situação de conflito, de confusão, matou um egípcio, fugiu para o deserto e fugiu e ficou ali escondido. E para ele era o que ele deveria fazer. Aliás, a neurociência ela abre para nós um entendimento sobre isso que é natural do homem. Ela tem descoberto isso que no momento de problema, de situações e de crise, o nosso cérebro, a ação que nós temos ela vai sempre vai sempre buscar um lugar de conforto e de refúgio para nós. Então Moisés ele fugiu e ali ele ficou escondido, ficou estabelecido ali e passou o tempo. Até que então Deus vai lá, chama ele lá na sarça, faz aquele movimento lindo, se manifesta, se apresenta e chama ele para fazer esse trabalho que ele, Deus, queria fazer. Deus queria libertar o seu povo, Deus queria livrar o seu povo. E chama ele, Moisés. Moisés vai, e ali no primeiro momento ele tem
uma certa resistência, ele fala: não, mas eu não sei falar, tem gente melhor que eu para fazer isso. Quantas vezes a gente se põe assim diante do Senhor, não é? Não, mas como Verdade. assim? Eu, Sandra, tem tanta gente boa aí nesse mercado, tanta gente, né, que você poderia confiar, não é? Logo eu, tanta gente boa, tem gente melhor que eu, mais capaz que eu para fazer. E, na verdade, foi essa a resistência de Moisés. Então, ele vai, no primeiro momento, diante do faraó, hesitante, para falar sobre isso, daquilo que ele tinha que falar, que ele tinha que fazer, daquilo que o faraó deveria fazer, porque Deus estava pedindo. E, na sequência da história, as coisas vão acontecendo até que chega lá no capítulo de número 10, quando as pestes, então, vão se sucedendo, e chega um momento que, quando ele chega ali, ele fala assim para o faraó: escuta aqui, ou você libera esse povo, ou eu não me responsabilizo por aquilo que Deus vai fazer. Porque de nós, povo hebreu, nenhuma unha vai ficar aqui. Nenhuma unha. Eu sou Nenhuma nosso unha do povo hebreu vai Deus. ficar aqui. Então, quem ele era? Era alguém que estava fugindo, que estava intimidado, que estava escondido, mas Deus faz um reset na vida dele, traz ele de volta, e de repente ele se vê quem ali? Alguém negociando, né? Ao longo do período todo, a gente vai ver a cada conversação, ele vai negociando com aquele faraó, e em cada vez ele vai aprendendo a se impor mais, a colocar mais autoridade, até que ele chega um momento e fala assim: mas nenhuma unha desse povo vai ficar por aqui, não. De jeito nenhum. Então, as crises, ela tem o poder de nos fazer descobrir e desenvolver habilidades que É nós verdade, temos e estão escondidas. Para é verdade. eles, para os seus olhos, Moisés era alguém fugitivo, alguém derrotado, alguém perdedor, alguém que havia aberto mão ali daquilo que vivia, e lá em Hebreus a palavra vai dizer que ele não se permitiu ser chamado filho da filha do faraó, porque ele reconheceu a sua origem. Mas por causa do quê? Da jornada que ele fez. Muitas vezes é na jornada que nós vamos descobrir quem nós somos, quem Deus tem em nós. A É crise vai verdade. nos fazer descobrir as habilidades que nós não tínhamos. Estamos nós aqui fazendo live. Você tinha essa habilidade? Não tinha. Oh, Jesus amado, e para fazer a primeira, Ele nos prepara, né? Deus verdade. vai nos dando capacitações e habilidades que nós não sabemos que temos. Glória a Mas Deus. Deus sabe onde elas estão e como nos usar. Ali, o Moisés, da mesma forma, ele começa ali um trabalho de negociação e a cada momento ele vai se fortalecendo, vai se tornando mais maduro, mais completo. E a palavra de Deus nos ensina que ele tinha uma jornada pela frente e ele foi sendo preparado. Tudo que ele viveu antes não foi anulado, e o que ele estava vivendo ali em cada fase foi exatamente para que ele pudesse estar preparado para fazer aquilo que ele tinha para fazer diante de Deus. Deus é um Glória Deus maravilhoso. Assim, a Deus. nós, na nossa jornada, a história de Moisés, ela vem cheia de marcas de crise, são os marcos da fé que Deus coloca na nossa vida. E Deus vai desenvolvendo a nossa vida, as nossas habilidades, através das oportunidades que Ele nos dá. Porque o povo de Deus e a visão que Deus tem para o seu povo é uma visão dinâmica. A gente olha toda a história, a gente não vê uma igreja, a gente não vê um povo estagnado, a gente não vê um povo parado, a gente não vê um povo numa zona de conforto. Desde o Éden, o tempo todo, eles tinham uma movimentação exigida por Deus. É verdade. Peregrinação de Abraão, peregrinação pelo deserto, e depois no Novo Testamento até os confins da terra, é o que diz o Senhor. Então não tem uma igreja parada, não tem uma igreja estagnada. Pelo menos ela não deve estar desta maneira. Não é isso Aleluia. que Deus chama. Deus nunca viu o seu povo como um povinho, sempre viu o seu povo como um grande exército marchando Aleluia. e vencedor. Então, é muito importante que nós tenhamos esse entendimento de que uma das coisas que nós vamos aprender com a crise é que a crise é aquela que vai nos ajudar a desenvolver habilidades para a nossa vida. Ela faz um recorte na nossa vida, ela faz um marco na nossa vida. Quem eu era antes e depois de determinada circunstância. E assim ela vai trabalhando conosco, para que a gente possa estar fazendo aquilo que é a vontade de Deus na nossa vida. Deus sempre vai prevalecer, né? Na briga ali entre Moisés e Deus, na discussão deles, não, eu vou, não vou, não vou. Deus sempre vai vencer. Nós nunca vamos ganhar uma briga com Deus. Sempre Ele vai prevalecer. E a vontade dele vai prevalecer em nós. Sempre será desta maneira. Uma coisa Aleluia. importante para se saber também
a respeito da crise é que a crise ela não deve ser ignorada. Quando nós ignoramos a crise, nós estamos postergando o trabalho. Às vezes eu falo assim, olha, quanto mais a gente deixa para amanhã para resolver um problema, ele vira um bicho para nos pegar. Ele vira um monstro para nos pegar, né? A gente não pode ficar protelando. Então, existe um entendimento de que quanto mais rápido nós agimos, nós interagimos, nós vimos a situação e nós tomamos pé dela, no sentido de vamos atuar, vamos resolver, vamos nos posicionar, menos surpreso nós vamos ficar, menos tempo ela tem para se formar e para tentar se posicionar contra nós. E quando a gente olha para essa crise que hoje nós estamos vivenciando a nível mundial, quando a igreja ela se posiciona, ela se antecipa, ela consegue não prever tudo, porque não dá para prever, porque a crise, principalmente dependendo da dimensão, é como uma cortina de fumaça, a gente vai andar pela fé, a gente não tem o que está diante de nós, a gente não vê, né? É como andar, subir a serra com alta neblina. A gente baixa ali os faróis e vai tentando enxergar e vai andando por aquilo que se consegue. A gente vai pela fé, sabendo que aquele é o caminho. Então, dentro disso, quando a gente olha para esse parâmetro da nossa vida, nós vamos entender que o quanto antes nós agirmos, o quanto antes nós tomarmos pé da situação, o quanto antes nós estivermos preparados para a adversidade, nós vamos então conseguir sair do processo e sair mais que vencedor, né? Existem alguns dados que dizem assim, olha, você vai se preparar para a situação. Quando a situação chega, você está atrasado. Você tem que estar preparado. E quando se trata de coisas espirituais e de coisas da igreja, é bem dentro do salmo que você leu, né? O Senhor é aquele que adestra nossos dedos para a batalha, nos prepara para as guerras. A gente tem que estar pronto no Senhor, revestido no Senhor. Então, Provérbios capítulo 24 nos diz assim: se te fizeres fraco no dia da angústia, a sua força será pequena. A sua força será pequena. Então, não pode ser frouxo, nós temos que estar ali. As crises vão descortinar as nossas fragilidades, vão mostrar as nossas inabilidades, vai mostrar muitas vezes as nossas incompetências, né? A nossa dependência de Deus, mas também vai revelar para nós oportunidades. E assim, olhando para essas oportunidades, nós vamos ser tratados por Deus e permitindo que Deus nos fortaleça, que sejamos ali, fortaleça o Senhor. As oportunidades serão reveladas diante do Senhor. Uma outra coisa importante que a gente descobre a partir dos momentos das crises ou diante de uma crise, e eu quero usar como exemplo, é o que está lá no versículo de número 17 do capítulo de número 13 de Êxodo mesmo. Êxodo 13, o capítulo 13, versículo 17 em diante, a palavra do Senhor vai dizer assim: quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que era mais perto, pois Deus disse para que o povo não se arrependa vendo a guerra e volte ao Egito. Assim Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e os filhos de Israel subiram à terra do Egito armados para a batalha. Levou Moisés os ossos de José consigo, porque havia este solenemente jurado. E então, dizendo, certamente Deus nos visitará, e então fazei subir aqui os meus ossos. E assim partiram da cidade de Sucote e acamparam em Etã, na entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite na coluna de fogo para os iluminar. E assim, a fim de que caminhassem de dia e de noite, e nunca se apartou do povo de Deus a coluna de nuvem de dia e nem a de fogo à noite. O que a gente vai ver nesse texto maravilhoso dos cuidados de Deus? Que são nas crises que as pessoas se aproximam de Deus. Moisés, quando a gente olha para a história dele, fala muito mais dele depois que ele aceitou o convite, que ele começou a pelejar, do que antes. A história dele antes desse momento é muito menor apresentada do que o depois. Nós vemos que durante a crise, ou essa questão de crise, de mudança de cenário, trouxe para ele uma aproximação do Senhor.
trouxe para ele o estar com Deus, a dependência de Deus. E durante toda a jornada, tinha a coluna de fogo, tinha a nuvem sobre eles que estava direcionando, a nuvem parava, o povo parava, né? A marcha parava, e o tempo todo naquela dependência. E olha, Senhor, o povo está clamando porque está com sede, o povo está clamando porque está com fome. Moisés era mais um no meio do povo. Ou será que ele não sentia fome? Será que ele não sentia sede como todo mundo? Não sentia as dificuldades como todo mundo? Ele era o primeiro, porque ele estava ali, e ainda né, muitas vezes levando toda a responsabilidade. Por que, que você nos tirou do deserto, do Egito, para morrer no deserto? Olha, lá no Egito a gente tinha cebola, mas no deserto nem isso. Lá no Egito a gente tinha sepulcro, no deserto nem isso. Mas a gente vai ver que a crise nos coloca mais próximos de Deus. Nós vemos aí ele numa dependência do Senhor, ele buscando a presença de Deus, a dependência de Deus, para que ele pudesse estar caminhando. E muitas vezes hoje as pessoas, elas estão abandonando a presença de Deus. Muitas vezes vão, por isso que a crise fala um pouco sobre nós, como nós tomamos as decisões. Tem muita gente hoje olhando para a situação, deixa que eu administro, né? Eu sou MBA, nesta ou naquela gestão, e segue tomando conta. Outra coisa que tem acontecido muito claramente, principalmente com o público mais jovem, é que existe um fenômeno que é chamado de neomania, ou seja, é o descarte das coisas antigas, das coisas anteriores, e o acesso, quase que um desejo absoluto por coisas novas. Então, a verdade que está ali pavimentada na palavra de Deus, muitas vezes ela é descartada. É o novo, é o modelo novo, é o esquema novo, é o jeito novo, e abandona-se ali aquilo que é o padrão de Deus. Muitas vezes aquele que é o experiente, aquele que veio até então sustentando as verdades, muitas vezes é ignorado, é descartado. E entra aí uma figura que muitas vezes é a figura do homem divinizado, ou do homem narcisista, ou ainda do oportunista, né? Nesse tempo de crise tem muita gente pregando coisas boas e maravilhosas, mas tem muita gente também usando das redes e usando esse momento como oportunismo, o que não é nem um pouco do agrado do Senhor. E aí, então, nesse tempo é importante que a gente pense na questão da humanização. A palavra humildade, a palavra homem, vem de humus, né, que quer dizer terra. Então, nós precisamos estar ali nos posicionando dentro da vontade do Senhor, nos aproximando do Senhor. Não é tempo, né, embora as pessoas estejam fazendo essa questão do oportunismo, não é isso que Deus tem. Esse tempo, Deus está trazendo a igreja para dentro de casa para ela rever conceitos. Existem países onde as igrejas estavam fechando e virando boates, e elas não estão abrindo suas portas, porque o período de pandemia ela não está abrindo portas, mas ela está acessando famílias online. Isso tem sido maravilhoso. É o resgate da fé para muitas nações, né? Talvez no Brasil a gente não tenha muito isso, talvez não seja tão patente isso, mas em muitas nações que já haviam abandonado a fé, existem ali um resgate da fé, e isso é maravilhoso. Então, uma das coisas importantes que a gente aprende com a crise é esse caminho de volta ao Pai, essa aproximação, essa humanização diante do Senhor, é a confiança que é necessária. Sim, a gente vê no processo de Moisés que foi desenvolvido um potencial e uma autoconfiança, mas em momento algum a sua autoconfiança descartou a dependência de Deus. Dependência de Deus, porque é sempre que ele cresça e eu diminua. Aleluia. Sem ele, nada podemos fazer. Eu não curo, você não cura. Eu não liberto, você não liberta. Pastores não libertam. Quem liberta é a palavra de Deus. A verdade vos libertará. É a verdade do Senhor, é a palavra do Senhor quem traz a graça, quem restaura o coração. É o Espírito Santo que convence o pecador do seu pecado, que transforma as mentiras em verdades de acordo com a vontade de Deus. É quem vem tirar a máscara do homem, é quem transforma os cenários de fato para aquilo que Deus quer, né? Para aquilo que é o propósito eterno do Senhor. A gente não pode deixar que o antropocentrismo, tão presente nas teologias de hoje, tão presente muitas vezes nos louvores, tão presente nas falas, eles ganhem ali o lugar que é de Deus. Mais um pouco, e as pessoas estão fazendo culto sem que Deus esteja presente, sem convidar Deus para participar.
né? Mais um pouco, Deus é só aquele que assiste ali o culto de longe, né? Assim, bem de longe. E Deus nem está participando daquele culto, né? E a Verdade. gente Senhor, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não se fizer presente, nada disso faz sentido. E aí isso nos leva diretamente para o terceiro ponto. O terceiro ponto da palavra está lá em Êxodo, capítulo de número 33, nos versículos 15 e 16, onde o Moisés ele fala para o Senhor assim: olha, Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça subir dessa terra, porque é exatamente a tua presença que nos faz diferente de todos os demais povos da terra. Glória a Como Deus. o Senhor está conosco? Se há uma diferença em nós, é exatamente a tua presença. É a tua presença que nos faz ser diferentes. Se o Senhor não estiver marcando a nossa vida, se o Senhor não estiver fazendo diferencial em nós, não faz diferença sairmos daqui, não nos faça sair desse lugar. A tua Glória. presença que faz diferença em nós. Se há uma diferença no nosso semblante, se há uma diferença no nosso vocabulário, se há uma diferença na forma de tomar decisões, se há uma diferença nas formas de falar, de fazer, e é isso que eu sempre falo da palavra. A palavra vem a nós e ela precisa mudar o nosso jeito de falar, de pensar, de agir, de ser pai, de ser mãe. Ela nos confronta e ela gera então uma crise, e essa crise nos coloca aos pés de Cristo. Essa Pois crise de pensamentos, olha, e agora, Senhor, agora eu me rendo. O me render é eu deixar de lutar, é eu deixar de fazer por mim, da minha força, da minha maneira, é eu se render ao Senhor para que Ele seja, para que Ele faça. Então, essa aproximação do Senhor que nos faz com que possamos nos descansar nele e Ele, o Senhor, coloque. Moisés, na sua trajetória, ele falou assim: Senhor, eu quero ver seu rosto. Olha só, para quem já tinha vivido tantas experiências, tantos milagres, Senhor, eu quero ver sua face, quero conhecer o Senhor. Né? E assim, Deus falou assim: não, você não pode ver o meu rosto, mas eu vou te mostrar uma coisa, eu vou te mostrar a minha bondade. Olha que delícia! Bondade de Deus na nossa vida, coisa linda. Como assim? Maravilhoso conhecer a bondade de Deus. Nós experimentamos a bondade de Deus no nosso dia a dia, naquilo que o Senhor nos abençoa, mas ele conheceu a bondade de Deus, uma dos atributos morais de Deus, coisa que nós não conseguimos sequer imaginar a profundidade que isso tem. Não conseguimos alcançar a profundidade disso. Conhecer a bondade de Deus face a face. A palavra do Senhor diz que com ele, Moisés, falava face a face. Eu falo com ele face a face. Meu filho, né? Meu querido, a ele eu revelo minhas verdades. Então, essa aproximação de Deus que a crise nos traz, nos remete a essa dependência. Quando Moisés estava ali diante de toda essa vivência de crise, de mudanças de cenário, de gestão de oportunidades que o Senhor estava dando, ele não se via diante de Deus enquanto liderança. Ele não olhava para a questão dele, não via a glória de uma liderança. Ele via a responsabilidade da liderança. Eu vejo a responsabilidade de conduzir, Senhor, como é que eu vou conduzir esse povo para o teu propósito? É a responsabilidade da condução de um povo aos pés do Senhor. E quanto isso nos pesa enquanto pastores diante do Senhor, de saber que as vidas vão se alimentando por aquilo que nós temos a responsabilidade de pregar, de falar, de ensinar enquanto povo de Deus. Muitas vezes, quando a palavra é trazida de forma distorcida, de forma que vai levando as pessoas para a ilusão, e aí então as pessoas vão acreditar que estão sendo salvas e não estão. Achando que Deus é Deus só de aleluia, só de graça, Deus é Deus de bênção, é Deus de juízo também. E nós precisamos ensinar que Deus é fogo consumidor. Deus é maravilhoso, é povo do Senhor, que Ele ama, que Ele cuida, mas Ele é fogo consumidor. E nós precisamos entender isso de uma forma especial no Senhor. Então, as crises, as gestões vão nos fazer descobrir habilidades que nós temos e que estão escondidas, vão nos aproximar do Senhor, vão nos fazer desenvolver diante do Senhor coisas que Ele tem na nossa vida e oportunidades que Ele tem para nós, e de nos fazer ainda mais humildes diante do Senhor.
ser aqueles que olham para as coisas de Deus, vendo a liderança que o Senhor tem, a responsabilidade dessa liderança para nós é algo maravilhoso. E foi nesse processo que Moisés cresceu, foi nesse processo que Moisés se desenvolveu, foi nesse processo que ele alcançou tudo aquilo que Deus tinha para ele como projeto diante do Senhor. E aí, então, diante dos desafios que nós temos, nos cenários que se apresentam hoje para nós, nós temos aí a responsabilidade de gerir essa crise junto ao povo de Deus, de conduzir os nossos irmãos, de ajudar os nossos irmãos. E hoje nós temos muitas pessoas que vivem em ansiedade, que estão vivendo cenários de dor, de desesperança, de desespero. E nós temos a palavra da esperança, nós temos a palavra da segurança, a palavra de um Deus que está no controle de todas as coisas. Deus nunca perdeu o controle da história, nem nunca vai perder. Os planos de Deus são do princípio ao fim, né? Efésios já fala que ele já preparou a salvação antes do final dos tempos, antes do começo de todas as coisas. Então, do começo ao fim, tudo está projetado, está muito seguro e controlado por Deus. Nós é que muitas vezes tentamos, no nosso processo criativo, sair daquilo que Deus tem. E é bem isso, quando Deus falou para ele, olha, vão por esse caminho, eu vou levar vocês pelo caminho mais longo. O processo de Deus era simples, olha, faça isso. E esse será o resultado. E assim muitas vezes é na nossa vida, mas quando nós queremos criar em cima daquilo que Deus coloca, ou queremos inventar, aí não vai funcionar, porque é o nosso, e Deus tira a mão e fica por nossa conta. Então a gestão da crise, os momentos e as situações é como é que eu estou administrando? Eu estou pautado na referência que Deus me dá, ser fiel àquilo que Deus nos fala, o mais possível, o mais fiel possível àquilo que Deus tem tratado conosco, é o que vai fazer diferença no sucesso daquilo que Deus tem no momento da situação da crise diante de nós. Então, a crise ela tem a propriedade de fazer em nós, de trazer para nós as novas habilidades. E ela tem em nós um benefício maravilhoso, que é de nos levar a glorificar a Deus. A crise, ela tem como propósito, muitas vezes, nos aproximar do Senhor. É nos tempos de crise que a gente vai orar na madrugada. É nos momentos da crise que a gente jejua mais. É nos momentos da crise que a gente se santifica mais. É nos momentos da crise que a gente se põe mais perto do Senhor. É nos momentos da crise que o Senhor nos quebranta, que a gente se deixa ser quebrantado, que a nossa humanidade, aquele aspecto do humus aparece ainda mais. E aí a palavra do Senhor vem e nos ensina que o Senhor não resiste a um coração quebrantado. Isso é lindo do nosso Deus. O Senhor não resiste a um coração quebrantado. Ele resiste ao soberbo, mas ao coração quebrantado não resiste ao nosso Deus. E como é bom olhar para as crises, então, com esse outro olhar, não aquele olhar da dificuldade, do medo, da pressão, da tensão, do problema, mas saber que através das crises há um ajuste na nossa fé. E essa fé, ela se ajusta e a gente chega. Aí vem uma outra situação, mais um ajuste. E assim nós vamos de glória em glória, até que seja dia perfeito. De glória em glória, até chegar o dia do Senhor na nossa vida. Amém? É essa palavra que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus. Que o Senhor seja assim, engrandecido, em nome de Jesus. Graças a Deus. Palavra maravilhosa, graças a Deus. Palavra linda, manso, suave, veio assim como um acalanto aos nossos corações, nossos ouvidos. Amém. Aleluia. Senhor, engrandecido. Vamos então estar orando, Senhor usando. E se no nosso coração ainda a gente não conseguiu ver, né? Talvez quem está nos ouvindo não tenha descoberto esse viés da crise na sua vida. E esteja aí, talvez sofrendo, preocupado, desesperado. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, acalma teu coração. Fala, Senhor, eis aqui a situação. Abençoa, aumenta a minha fé, abençoa a minha vida, me ajuda a ter um olhar todo especial para essa situação e trabalha na minha vida. Esteja à frente, né, em nome de Jesus. Eu estou olhando aqui os comentários, tem alguns alunos, alguns irmãos da minha igreja. Glória a Deus, louvado seja Deus pela vida das irmãs que estão presentes. Né? O Maicon, a nossa irmã Grazi. A Grazi se batizou no último domingo. Glória a Deus, nós temos vidas. Amém. Graças a Deus.
Eu vou orar então com vocês. Amém? E agradecendo por essa palavra que o Senhor vem aí, em nome de Jesus. A palavra do Senhor é o martelo que esmiuça a pedra. Nunca nos esqueçamos disso. Aleluia. Glória a Deus, Aleluia. Pai, Senhor Todo-Poderoso. Eu te louvo, Senhor, na beleza da tua santidade, do teu amor, do teu poder, da tua bondade, da tua graça e da tua misericórdia. O Senhor é Deus Todo-Poderoso e a tua palavra, Senhor, ecoa. Ecoa, Senhor, por todo o universo, trazendo, Senhor, à nossa memória todos os dias o quão grande é o Senhor, quão grande é o seu poder estabelecido, céus e terras, nos faz entender e saber que a tua palavra é soberana e que a última palavra é tua, Senhor. Por isso, Pai, no nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe a cada irmão, a cada irmã que está presente aqui hoje nos ouvindo, aqueles, Senhor, que não puderam estar. Abençoa, Senhor, alcança cada família, Senhor, para a glória do teu nome. Pai, obrigada pela vida da tua serva, Senhor, e dessa oportunidade que o Senhor nos concedeu para que juntas pudéssemos compartilhar a tua palavra. Pai, no nome de Jesus, que a esperança seja, Senhor, viva em cada coração. Que a alegria da tua palavra, a alegria da tua presença, a alegria do teu nome, Senhor, seja viva em cada coração. E que sim, meu Deus, pela tua palavra, todas as coisas, Senhor, sejam transformadas em vitória. A tua palavra, Senhor, é aquela que prevalece. A palavra do Senhor tem nos ensinado que as portas do inferno não prevalecem contra a tua igreja. E por isso, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe, Pai querido, que o Senhor nos dê graça, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, que o Senhor possa descortinar aos nossos olhos, nos fazer compreender tudo aquilo que o Senhor tem para nós, coisas que não conseguimos ver, coisas que não conseguimos enxergar, saídas que estão muitas vezes diante de nós e que nós não percebemos, mas que o Senhor tem o total controle e poder. É no nome de Jesus que nós oramos a Ti, agradecidos por Teu imenso amor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Minha amiga, Graças essa a Deus. palavra foi linda, palavra maravilhosa, uma palavra que calma aos nossos Amém. corações, né? Graças Quantas a Deus. crises nós passamos, essa é só mais uma, mas quando nós temos o Senhor liderando a nossa vida, Ele administra realmente todos os momentos, principalmente esses momentos de crise. Então, a forma mais certa da gente enfrentar essa crise é se lançando mesmo nos pés do Senhor e deixar que Ele conduza, né? Que Ele seja o condutor das nossas vidas, viu? Que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, a sua família. Eu vejo aí suas lives da Escola Bíblica, uma exímia professora. Que Deus continue te abençoando. Deus nos apresentou, né, no Congresso de Arqueologia Bíblica, na UNASP. E eu ansiava muito pelo terceiro congresso, mas infelizmente aconteceu online. Mas Deus sabe de todas as coisas. E eu creio que Ele vai preparar um outro momento para nos encontrarmos novamente. Se não aqui, quem sabe lá. É verdade. Deus Mas sabe, olha, Campinas não é? está de braços abertos esperando por você. Tem que passar Amém. aqui. Amém. Seja muito bem-vinda, em nome de Jesus. Deus abençoe. Muito obrigada, minha querida. Deus te abençoe, Beijo, em nome de Deus Jesus. abençoe. Palavra Paz. Fique com Deus. Amém. Paz. Paz. Amém. Bom dia. Queridos, que palavra maravilhosa, né? Que direção o Senhor nos deu essa noite. Uma direção assim que a gente sabe que se não for por essa direção, se não for a mão forte do Senhor, se não for Ele como colunas diante de nós, não conseguimos atravessar. É o Senhor que vai à nossa frente, é o Senhor que vai livrando os inimigos, é o Senhor que com o seu braço forte vai nos conduzindo para aquilo que Ele quer. Então a palavra foi pregada, que você acalme o teu coração. Muitas pessoas aí, como a pastora falou, né, tem neste momento crises de ansiedade, estão preocupados. Não se preocupa, apenas coloca as tuas preocupações nas mãos do Senhor, porque Ele sabe o que está fazendo. E no momento certo, nós sairemos dessa batalha. Você crê? Eu creio. Então, a vocês que entraram, minha amiga Adriana Ferrão, prazer, meu amor, ter você aqui conosco. A Thaís entrou também. Todos vocês que participaram dessa live, eu agradeço. A pastora Cristiane, minha pastora, que está conosco aqui. Muito obrigada, pastora Cris, por sua presença. A Iane também aqui conosco, Vanessa Moreno. A pastora Rita Alves também, uma ex-professora minha, da Igreja do Evangelho Quadrangular, lá em Jacaraípe, entrou aqui nessa live também.
Que Deus abençoe essas pessoas, pessoas especiais em minha vida, na vida da minha família. Então, eu desejo para vocês uma boa noite. A palavra foi pregada, a palavra foi ministrada, tudo para a honra e glória do Senhor. Amém? Eu recebi a minha parte, creio que vocês também receberam a parte de vocês, que vocês tenham aí uma noite de paz. A oração foi feita, mas eu quero finalizar dando glórias a Deus. Deus querido, Deus amado, te damos graças e glórias por essa noite. Deus, que palavra rima, que palavra de conforto, que palavra de direção foi nos dada essa noite. Muito obrigada pelo teu zelo, pelo teu carinho, pelo teu cuidado conosco, Senhor. Que esta noite o Senhor nos dê sono reparador, noite tranquila e amanhã um dia de paz, um dia de vitória, um dia de bênçãos, um dia de bons resultados. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Deus abençoe vocês. Tchau. Paz seja com todos. Amém. Deus abençoe.